Isto que eu vou falar hoje sobre o Python já não é propriamente matéria que venha para a avaliação, a não ser que vocês queiram fazer o trabalho sobre o Python. Portanto, esta parte do Pandas, destas bibliotecas, na verdade aquelas coisas do SciPy, do NumPy, assim, aquelas bibliotecas específicas, são coisas que não faz muito sentido vir no teste, porque isso, na prática, são usadas consultando a documentação, não faz parte mesmo da estrutura da linguagem e vocês, quando utilizarem, vão ver a documentação online como usar as várias funções. Mas isto pode ser útil se vocês quiserem fazer trabalho sobre isto, ou também para ficar como referência para, se quiserem usar o Python para processar dados. O Pandas é bastante útil porque facilita lidar com tabelas e muitas vezes vocês vão ter os vossos dados em tabelas de Excel ou coisas assim, portanto, para importar para o Python, isto simplifica bastante essa tarefa. Então vamos ver esta biblioteca, o Pandas, e vamos ver um exemplo de calcular a massa de proteínas. Bem, esta biblioteca tem dois tipos de objetos que são bastante importantes para usar, que é a série e o data frame. A série, o series, funciona de uma forma parecida com um dicionário, em que vocês podem aceder aos valores pela chave, só que não tem a restrição do dicionário das chaves terem de ser sempre diferentes, pode haver restrição. Portanto, podem imaginar que a series é uma coluna de uma tabela. Tem o índice, que determina qual é cada linha, e depois tem os valores dessa coluna da tabela. O data frame é a tabela porque tem uma série de series, que são as várias colunas da tabela, e pode ser usado para definir uma tabela. Tem um índice, ou pode ter vários índices até, e tem as várias colunas, vocês podem ir buscar os valores. Portanto, a ideia é que, se vocês têm dados em tabelas em que as colunas têm nomes, os dados podem ser de tipos diferentes e assim, podem ter campos de texto, campos numéricos, etc., dá bastante jeito de usar o Pandas porque vocês podem pôr isto tudo num objeto que depois facilita aceder aos dados. Aqui tem um exemplo de como podem criar uma série. Temos aqui os valores primeiro e o índice. E a série tem estes identificadores de cada uma das linhas, cada uma das entradas, do D, B a C, e depois vocês podem ir buscar cada valor pelo nome da sua entrada no índice. Podem também criar a série a partir de um dicionário, em que as chaves do dicionário vão ser o índice e os valores são os valores que são associados. A série permite fazer aquele tipo de coisas que vocês fazem com os vetores do NumPy, só que pode ter valores heterogéneos, não precisam de ser números ou assim como nós usamos no NumPy. Por exemplo, se eu criar esta série aqui e fizer a comparação desta série com 12, vou obter uma nova série que vai ter valores verdadeiros associados a todas as chaves em que esta comparação é verdadeira. Por exemplo, se esta série, o A tem 12, o B tem 22, o C tem 3, então no A vai dar falso, porque o 12 não é maior que 12, no B dá verdadeiro, porque o 22 é maior que 12, o C dá falso, etc. Então nós podemos usar isto para selecionar elementos que cumprem uma certa condição. E podemos mesmo pôr isto aqui. Por exemplo, se eu quiser da série, os elementos da série que são maiores que 12, eu obtenho uma série só com aqueles elementos que são maiores que 12. E isto simplifica bastante a tarefa de selecionar valores e vocês têm de manipular os dados desta maneira. Notem que a ideia aqui, os exemplos que eu vou dar, o objetivo desta aula não é que vocês memorizem isto para o teste, isto não é coisas para decorar. O objetivo aqui é vocês perceberem como isto simplifica certas tarefas de processamento de dados e depois terem uma referência à qual podem voltar para ver como se faz as coisas. Portanto, muitas vezes um obstáculo grande ao uso destas ferramentas é não saberem sequer o que é que podem fazer com estas ferramentas. Portanto, a ideia desta aula é simplesmente dar-vos essa ideia e vocês terem algum sítio onde possam partir para isso. Se quiserem fazer o trabalho final em Python, então tem aqui, isto agora pode ser adaptado em qualquer problema que vocês tenham, desde que tenham uma folha Excel com os dados, isto ajuda-vos a usá-lo. Vocês depois têm também o data frame. O data frame é uma sequência, um conjunto de séries, todas com o mesmo índice, que formam uma tabela. Portanto, cada série é uma coluna da tabela e a tabela toda será esse conjunto. Então aqui temos um exemplo de um data frame com a distância
a várias estrelas, a magnitude de cada estrela e o tipo espectral. Temos aqui a tabela como fica, e quando vocês mostram o data frame, têm mesmo os nomes das colunas que nós definimos ali. Portanto, neste caso estamos a definir o data frame como um dicionário de listas. As listas têm de ter todas o mesmo tamanho para isto funcionar bem, e as chaves vão ser os nomes das colunas. Mas, em geral, nós não vamos definir os data frames assim, vamos importá-los de um ficheiro qualquer onde temos os nossos dados. Mas isto serve para ilustrar também que vocês podem misturar dados de tipos diferentes, por exemplo, texto com números, e têm o acesso às colunas pelo nome da coluna. Portanto, não é o mesmo que ter simplesmente uma matriz do NumPy em que vocês têm de se lembrar que aquilo está na coluna 1, aquilo na coluna 2, etc. Podem ir buscar pelo nome a coluna que vos interessa. Por exemplo, eu quero agora uma matriz em que tem tudo exceto a coluna da magnitude. Eu posso usar este método drop do data frame, que vai me devolver um novo data frame sem as colunas que eu especifico ali. O eixo 1 é para indicar que eu estou a apagar coisas nesta direção, ou seja, na direção das colunas. Estou a apagar uma das colunas. Porque eu posso também fazer drop pelos índices da tabela, do data frame, usar o eixo 0, e então apagar linhas da tabela. Por isso vocês podem obter uma cópia da tabela, ou sem aquelas linhas, ou sem aquelas colunas, conforme vocês determinam aqui se estão a apagar pelas linhas ou pelas colunas. Portanto, se aqui fosse eixo 0, ele ia seguir pelas linhas e ia estar à procura disto no índice. Se aqui é eixo 1, ele está a seguir pelas colunas e está à procura daquilo nos nomes das colunas. Tem o exemplo aqui de largar a linha com o índice 2. Portanto, estou a obter uma matriz, uma tabela, que não tem a linha que tem o índice 2. Se eu quiser ir buscar uma das colunas da minha data frame, eu posso dizer, do data frame quero a distância, posso dar o nome da coluna. E então vem-me uma série com o índice da tabela e os valores correspondentes àquela coluna. Portanto, desta forma eu posso ir buscar elementos da minha matriz. Posso também ir buscar linhas, e até posso ir buscar linhas com uma máscara deste género, com estes verdadeiros e falsos, que eu posso definir logo desta maneira. Se eu comparar a coluna da distância desta tabela das estrelas com 100, isto vai-me dar uma série com verdadeiros e falsos, em que será verdadeiro para todas aquelas linhas em que a distância for maior que 100. Se eu agora quiser das estrelas as minhas linhas, por este IX, pelo índice das linhas, que correspondem aos verdadeiros aqui, eu vou obter uma tabela que tem só as linhas para as quais a distância é maior que 100. Portanto, isto pode parecer um pouco complicado assim, não é para memorizarem, mas se vocês tiverem de lidar com tabelas de dados, podem ver que é muito fácil, se forem ver como é que se escreve estas perguntas à tabela, é muito fácil especificar a seleção de dados dessa tabela, mesmo que seja uma tabela complicada. Portanto, há muitas maneiras diferentes de ir buscar os dados. O data frame também vos dá uma interface e a série dão-vos interface àquela módulo do PyPlot para fazer os gráficos. Portanto, vocês podem logo fazer histogramas, fazer gráficos e assim a partir das séries, mesmo sem estar a fazer isto à parte. E também coisas como calcular estatísticas e assim. Tudo isso está encapsulado no Pandas. Portanto, o Pandas é bastante útil quando vocês querem fazer este tipo de operações sobre os dados. Trabalham mesmo sobre as tabelas e pedem a média desta coluna ou fazer o gráfico destas duas colunas uma contra a outra, coisas assim. Podem facilmente fazer isso. Nós vamos ver só aqui um pequeno exemplo, mas vocês podem encontrar mais informação no Pandas. Então vamos ver um exemplo de calcular a massa de uma proteína. Nós temos aqui a oxihemoglobina humana, descarregamos a unidade biológica, lembrem-se disso, se vocês descarregam o PDB sem terem cuidado, podem ter a proteína errada, não é? E agora o que vamos fazer precisamos primeiro de um dicionário com as massas dos vários aminoácidos. Depois, vamos buscar ao ficheiro PDB uma lista das cadeias
estão lá na nossa proteína. Para cada cadeia vamos ter a sequência toda dos resíduos de aminoácidos. Para cada cadeia vamos calcular a massa, tomando as massas dos resíduos todos, e depois tomamos a massa das cadeias. E isto será o plano do nosso programa, vamos fazer estas várias funções. Então, podemos planear aqui o nosso programa primeiro, em que temos, no fundo, a assinatura de cada função e uns comentários, a documentação a dizer-nos o que é que ela vai fazer. A primeira ainda não sabemos bem como é que a devemos fazer, vamos ler as massas dos resíduos de um ficheiro, mas não sabemos ainda qual é que é o ficheiro, portanto vamos deixar assim, esse problema para resolver mais tarde, mas vamos já ter aqui um esboço de como é que são as várias funções para garantir que encaixe. Por exemplo, precisamos de uma função que vai devolver uma lista com as várias cadeias e os resíduos todos de cada cadeia. Essa precisa de receber um ficheiro PDB, vai ler o ficheiro PDB e devolve uma lista com as cadeias, em que cada cadeia será uma string com os resíduos todos. Desculpem, uma cadeia é uma lista também dos códigos de 3 letras dos resíduos, que é como eles vêm nos ficheiros PDB. Depois precisamos de uma função que vai calcular a massa de uma cadeia. A cadeia será uma lista daquelas strings com os códigos de 3 letras dos resíduos. Ela precisa dessa lista e precisa também do dicionário que permite ver qual é a massa de cada resíduo com base no código do resíduo. E depois temos a função final que recebe a proteína, o dicionário das massas e vai dar-nos o resultado. Então vamos usar este ficheiro Excel, tirado alguns da internet, que podemos exportar como CSV ou como Excel, como faz, que tem o código de uma letra, o código de 3 letras, a fórmula química e a massa do resíduo de aminoácido. Notem que isto é sem um hidrogênio e sem um OH, portanto é o resíduo dentro da proteína, não tem esses dados. E o que nós vamos fazer é ler isto. Portanto, nós podemos ler isto individualmente, ler cada uma das linhas, saltamos a primeira, partimos as linhas pela vírgula, vamos buscar o código e a massa média, contando todos os isótopos do resíduo, e depois construir o dicionário. Podíamos fazer isso a partir do ficheiro de texto. Podíamos também fazer isto a partir de um ficheiro Excel. Na verdade, um ficheiro Excel, aquele XLSX que vocês às vezes gravam, é um zip com ficheiro XML lá dentro. E nós poderíamos, em teoria, extrair o ficheiro XML do zip e depois ir buscar os valores que estavam lá. No entanto, o Pandas faz isso. O Pandas lê CSV e lê Excel. Portanto, esta é uma vantagem. Se vocês quiserem ler ficheiros Excel ou ficheiros CSV, é mais prático usar o Pandas do que fazer a leitura manual de todos aqueles campos e tentar extrair lá a informação. Então é isso que vamos fazer aqui. Nós vamos importar o Pandas. Tipicamente com o Pandas damos esta alcunha PD, para não termos que estar sempre a escrever Pandas. E esta vai ser a função que vai ler o ficheiro com os resíduos e vai-nos devolver o dicionário com o código de 3 letras e cada um das massas de cada um dos resíduos. Então o que é que fazemos aqui? Vamos ler para uma tabela, para um data frame do Pandas, este ficheiro aqui. Portanto, este ficheiro está gravado em CSV, nós vamos usar o read CSV do Pandas e vamos buscar aquela tabela. Quando o Pandas lê um CSV, vai olhar para a primeira linha para ver quais são os nomes das colunas. Então nós vamos ter mesmo isto como nomes das colunas. One letter code, three letter code, etc. A nossa função vai receber o nome da coluna que tem as chaves, que tem no fundo as chaves do dicionário, que são os códigos de 3 letras dos resíduos, e o nome da coluna que tem os valores. E é isso que vamos fazer aqui. Vamos pegar da tabela, vamos à coluna que corresponde às chaves e vamos aplicar a todos os valores dessa coluna este método da string para pôr em maiúsculos. A razão pela qual fazemos isto é que o código de 3 letras dos aminoácidos está com a primeira letra maiúscula e os outros minúsculos.
mas no ficheiro PDB vem sempre com maiúsculos. E se nós quisermos fazer a comparação, depois não dá certo. Mas isto é para mostrar que nós podemos fazer isto tudo de uma vez com o data frame. Portanto, estamos a dizer ao data frame que queremos aquela tabela, mas queremos aquilo convertido para maiúsculos. E podemos fazer isso logo diretamente. Não temos de fazer um ciclo que faça um a um. Portanto, aqui o table key call vai buscar aquela série que tem os nomes dos aminoácidos, porque nós especificamos ali o nome desta coluna, e vai converter aquilo tudo em maiúsculos. E agora vamos criar uma nova série que tem os valores na outra coluna dos valores, que nós vamos escolher como sendo esta da massa média. Vai buscar todos esses valores, vai usar como índice estas chaves que nós criámos aqui, que são os códigos dos aminoácidos em maiúsculos, e isto vai criar uma série com isto. E agora convertemos esta série em dicionário. Portanto, o que é que estamos a fazer aqui? Não olhando muito para estes detalhes, porque depois vocês podem consultar isto se quiserem usar, mas a ideia é que nós não precisamos de estar a ler linha a linha o ficheiro, de estar a partir o ficheiro, de estar a converter as coisas assim. Nós temos isso tudo já implementado no Pandas. E então, com 3 linhas, nós vamos buscar aquele ficheiro de dados, as colunas que queremos, convertemos em maiúsculas os nomes, os códigos dos aminoácidos, e criamos um dicionário que nos permite ir buscar a massa de cada um a partir do código. Portanto, isto não são coisas que vocês precisem de memorizar, mas isto são coisas que vocês podem ir ver à documentação do Pandas, como é que se faz. Basicamente é ir pesquisando no Google estas várias possibilidades. E agora podemos experimentar. Vamos chamar esta função, dizemos que queremos usar este CSV que temos aqui, gravado. Queremos que os nomes venham desta coluna, 3-letter code, e os valores venham desta, que é o average. Porque é o que nós temos aqui. 3-letter code é esta coluna aqui, e o average é esta que tem os valores. E vamos obter um dicionário que tem isto, tem os códigos de 3 letras em maiúsculos, porque fizemos isto aqui, convertemos todos em maiúsculos, e temos este dicionário com o código de 3 letras e cada um das massas. Agora, vamos ler as cadeias de resíduos das proteínas. Portanto, o que podemos ver aqui no ficheiro PDB é que temos os registros dos átomos, começam com átomos, temos aquele TER, que é a terminação entre cadeias. Então, basicamente, o que vamos ter de fazer é olhar para os átomos, ver quando o resíduo muda. Todos os átomos têm um identificador único e têm também um identificador do resíduo na sua cadeia. Portanto, quando o identificador do resíduo muda, é porque encontramos um novo resíduo de aminoácidos. É importante ir pelo identificador e não pelo código de 3 letras, porque nós podemos ter 2 resíduos de aminoácido do mesmo tipo em sequência, e então o código é o mesmo, mas o identificador será outro, porque é outro resíduo. Então vamos fazer isso. Recebendo o ficheiro PDB, vamos criar aqui a nossa lista das cadeias, e vamos ler as linhas todas do ficheiro PDB, e agora precisamos de ver quando é que encontramos um identificador diferente ao identificador anterior. Então vamos ter de criar esta variável aqui, com o identificador anterior, que vai ter de começar com algum valor que não seja igual ao primeiro identificador que vamos encontrar, que é para descobrir aí que temos um resíduo. Mas podemos fazer isso usando aquele nano. O nano dá jeito para isto quando nós queremos criar uma variável que ainda não tem um valor, mas que precisamos dela para comparar mais à frente. E esta current chain será a cadeia que nós estamos a preencher agora. Assim que acabarmos de preencher, vamos acrescentá-la à lista das cadeias e vamos ter, eventualmente, na lista das cadeias, todas as cadeias da nossa proteína. E agora vamos fazer aqui um ciclo em que vamos processar todas as linhas do ficheiro PDB, que será isto aqui. Se a linha começa com átomo, então é porque estamos a olhar para um átomo, vamos buscar o nome do resíduo e o identificador do resíduo a estas partes. E agora vamos ver se este resíduo é um novo resíduo, ou seja, é diferente do que já tínhamos visto antes. Se for, então vamos fazer um append a este current chain, à cadeia que estamos agora a fazer crescer, vamos pôr lá o nome do resíduo e vamos atualizar o identificador do resíduo. O que é que isto faz? O primeiro átomo de um resíduo novo que nós encontrarmos faz-nos pôr o nome do resíduo naquela lista. Mas como depois o identificador do resíduo passa a ser esse, o segundo átomo do mesmo resíduo vai ser ignorado.
porque tem o mesmo identificador. E o terceiro, e o quarto, e assim, até que encontramos um átomo de um novo resíduo. Então aí esse já nos vai fazer pôr na lista. Nós temos de fazer isto assim, porque se nós puséssemos o nome do resíduo na lista para todos os átomos do resíduo, o resíduo ia aparecer uma data de vezes repetido, porque ia aparecer uma vez por cada átomo. Se a linha não começa com átomo, vamos ver se começa com o ter, que é a terminação da cadeia. Nesse caso, então, pegamos na cadeia que estivemos a crescer e vamos acrescentá-la à nossa lista de cadeias. Esta cadeia já está terminada. Caso contrário, não fazemos nada porque será uma linha que não é daqui. Mas quando é uma terminação, além de pôr esta cadeia, vamos inicializar a nossa cadeia corrente a uma lista vazia, porque agora vamos ter de começar uma nova, e pôr o identificador outra vez a nano, que é para o primeiro átomo que encontrarmos da nova cadeia, nós guardamos esse resíduo. Estamos a assumir que todas as cadeias terminam com o ter, mas em princípio no ficheiro PDB devia ser assim. Se aquilo estiver aldrabado, depois pode dar problemas. Então, o que vamos ter aqui é, lendo a nossa proteína, vamos ter 4 cadeias, e isso está certo, porque aquela tem 4 cadeias, é uma hemoglobina, tem os 4 monómeros, e podemos ver na primeira das cadeias, portanto, chain 0, a de índice 0 é a que é a primeira das cadeias, todos os resíduos até ao 10º. E então vemos aqui a lista de resíduos até ao 10º e podemos ir olhar para o ficheiro PDB para ver se isto está certo no ficheiro. Pronto, então temos a função que lê o dicionário com as massas dos resíduos de aminoácido, temos a função que nos dá uma lista com as várias cadeias, cada cadeia é uma lista de códigos do aminoácido. Agora precisamos de uma função que calcula a massa de uma cadeia. Então o que é que precisamos fazer? É simples, recebemos a cadeia as massas, a cadeia será uma lista deste género, portanto, para cada resíduo na cadeia, nós vemos se ele corresponde a um resíduo que está no dicionário das massas, porque pode haver resíduos especiais, por exemplo, grupos prostéticos ou assim, que não pertencem aos aminoácidos e esses não conseguimos calcular, mas se estiver, vamos somar ao total a massa desse resíduo. O único detalhe aqui é que, como nós temos as massas dos resíduos dentro da proteína, falta-lhes um H do azoto e um OH do grupo carboxílico, que foi o que saiu para formar a ligação peptídica. Mas nas extremidades ainda temos esses. Temos um grupo OH de um lado e o H do outro. Portanto, precisamos de começar com aquela massa 18, que é a massa da água, no fundo, que está lá, e depois vamos somar os resíduos todos internos. E agora podemos confirmar, por exemplo, a massa da cadeia 0 daqui desta proteína, podemos verificar se está certo. E agora vamos fazer a função final, que é bastante parecida, recebe as massas todas, as cadeias da proteína, o dicionário das massas, e para cada cadeia na proteína vai somando a massa desta cadeia. Notem que neste caso o total começa a 0, porque já estamos a somar as águas a cada uma das cadeias, aqui já é diferente. E pronto, isto foi só um exemplo de como vocês podem implementar isto, mas a parte mais importante aqui, além de revermos estes elementos básicos, ciclos e funções e assim, estas são as partes que vão surgir para a avaliação no teste, é dar-vos a ideia de como vocês podem usar, pelo menos a ideia de que têm o Pandas, para ler tabelas que estejam em Excel, CSV ou algo assim, e é bastante flexível, bastante poderoso para vocês extraírem os dados que tiverem. Portanto, se vocês precisarem de processar os vossos dados, podem usar esta biblioteca. Resumindo, esta biblioteca simplifica-vos bastante o trabalho, não só de processar os dados, mas de aceder aos dados. Vocês podem aceder a folhas de Excel e assim. E depois, voltando outra vez a esta parte de como escrever programas em Python, tentem sempre decompor um problema complicado em partes mais simples, delinear como é que é esse algoritmo, como é que são essas partes, ver o que é que ainda está complicado e que pode ainda partir mais, e depois fazer o esqueleto do programa para verificar se as várias funções encaixam bem. E isto tem de ser sempre feito de maneira a vocês conseguirem definir bem o que é que cada função vai fazer, o que é que recebe e o que é que devolve. Depois de terem isso, vocês só precisam de fazer uma função de cada vez, porque agora ela já está especificada, podem se concentrar nessas funções. Quando fazem cada uma, testam, antes de passar à próxima, e depois vão montando o vosso programa.
Só para terminar, o segundo teste será sobre estas aulas das 13 a 24, portanto aquilo que não veio no primeiro teste. A parte do Python será basicamente, no primeiro teste vocês tinham de usar aquelas funções, agora será um pouco mais perceber a estrutura, como é que as funções encaixam e escrever uma função que encaixa várias coisas que já estejam feitas. Portanto, estas partes para o teste, vocês não precisam de saber, de memorizar como fazer gráficos, como usar o NumPy, como usar o Pandas ou assim. Pode aparecer alguma coisa dessas, mas se aparecer estará lá nas funções e vocês veem como é que está. O que vocês precisam de saber é conseguir perceber o código que está lá, como é que podem encaixar aquelas funções e, ao fazer alguma coisa em que vocês decompõem um problema e digam que funções é que iriam implementar, ou juntar funções que já estejam feitas, ou as duas coisas. Por exemplo, pode ser uma pergunta em que eu vos dou um problema e digo para vocês escreverem, basicamente, isto aqui. Não é? Notem que as funções não estão implementadas, mas vocês têm de pensar como é que compõe o problema, o que é que entra em cada função e o que é que sai. E depois posso-vos pedir para escrever a função final que usa as outras. Portanto, assumam que as outras estão todas bem implementadas e agora como é que usam isso para resolver o problema. Portanto, será uma coisa deste género em que não é necessário vocês memorizarem o Pandas, o PyPlot, essas coisas assim, mas é necessário que vocês já consigam pensar um pouco a este nível mais alto. Não tanto, no primeiro teste é basicamente saberem qual é a função que vocês têm de usar e como chamar. Aqui já têm de perceber um pouco como encaixar as funções. E essa será a ideia do Python para o teste. Na próxima semana nós já não temos aula teórica oficialmente, mas se quiserem podemos ter uma aula de revisões. É só uma questão de... Não precisamos começar às 9, não sei se querem começar às 10, se querem mais tempo, ou se basta começar às 11 ou assim. Podemos combinar já. Só pedia que depois vocês decidissem não vir, me avisassem de véspera, que é para não vir para aqui sozinho. Mas pronto, em princípio, normalmente dá jeito de ter uma aula de revisões, não é? Sim, pode ser, pode ser. Também, eu penso que normalmente 1 hora dá, porque vocês não são muitos, mas se vocês acharem que é melhor, combinamos para as 10. Então deixamos isto em aberto, falem com os vossos colegas. Agora acho que não vale a pena virem às 9, não é? 3 horas para revisões, não é preciso, mas Sim, essa parte é igual. Para o segundo trabalho, a partir de agora, as aulas práticas vão ser muito mais soltas para vocês começarem a pensar no segundo trabalho e também para praticar o Python hoje, mas depois, a partir do teste, isso já não fará muita diferença. Agora, portanto, em teoria será para vocês começarem a fazer o segundo trabalho nas aulas práticas e começarmos a discutir isso e resolver alguns problemas que vocês têm. Na prática, o que acontece é que vocês aproveitam para se dedicar a outras disciplinas e depois ninguém vem às práticas agora nas próximas semanas. Às vezes é o que acontece nesta altura, porque vocês vão fazendo as coisas conforme os prazos que estão mais apertados, não é? Por isso, o que eu proponho é que apontemos à volta aí de 21 de maio, que é daqui a 3 semanas, para vocês terem o trabalho já mais ou menos alinhavado, para eu poder falar com cada um individualmente e dar até algumas orientações do onde é que se devem focar, o que é que deve contar para a avaliação, que cuidados é que devem ter e assim. Isto é importante porque este trabalho é bastante mais flexível que o primeiro, porque vocês podem fazer sobre programação, sobre docking, modulação de estruturas ou qualquer outra coisa, e então, dependendo do tipo de problema que estão a resolver, nós temos de ver o que é importante vocês focarem para efeitos de avaliação e que problemas é que vocês podem estar a ter, se é preciso mudarem a maneira como estão a fazer o trabalho, se não conseguem fazer de alguma maneira. Portanto, é importante que nesta altura, isto é a cerca de 2 semanas da entrega, não é? Vocês já tenham alguma coisa feita para poderem ter dúvidas. No entanto, se chegar a esta altura e vocês virem que ninguém ainda começou a fazer o trabalho, podemos adiar uma semana, ou se houver alguém que já tem isto avançado e que já não precisa de vir, diga-me e não marque para essa pessoa, mas isso será a ideia é que por volta desse dia nós temos usamos o dia para eu falar com cada um de vocês individualmente, não é? Faço uma tabela com
com as horas e fazemos isso. Okay? Para o exame, eu todos os anos digo que na altura do exame já deve ter os apontamentos completos, mas como veem é pouco fiável porque ainda não tenho. Mas, porque esse é o problema, como tenho 3 disciplinas neste semestre, depois acabo por ter muito pouco tempo. Mas eu, algumas partes já tenho escritas da parte de modelação para homologia e assim, portanto eu vou tentar acrescentar ainda amanhã, aproveito o feriado para pôr lá mais umas coisas para o teste e depois se calhar para o exame já têm mais. De qualquer forma vocês têm os slides e os artigos, aqui já nos desviamos um pouco do livro em algumas destas coisas, mas podem-se guiar por aí. Lembrem-se que o exame vai ser avaliado em 2 partes independentes, portanto vocês podem vir ao segundo teste e depois usar o exame só para refazer o primeiro, ou uma coisa ao contrário, como vocês quiserem, portanto aí não tem problema. Okay? Portanto, basicamente o exame vai ser 2 testes juntos e vocês escolhem o que é que fazem e ficam sempre com a melhor nota. Yes, you don't. Even it may happen that you don't do the 2 tests and you don't have to come to the exam at the same. Your final grade is simply the average of the 4 of the 2 assignments and the 2 tests. So if you have a positive average, even if you don't come to one test, you can get approval on the part. Portanto, isso, lembrem-se que não há notas mínimas em nenhum dos elementos. Portanto, se a vossa média for positiva, já não precisam de vir a exame. Okay? Portanto, os elementos básicos são definir qual é o problema, justificar porque é que escolheram aquela ferramenta, mostrar que souberam usar a ferramenta e depois criticar os resultados. Porque essa parte é bastante importante, porque isto é um perigo sempre. Vocês põem lá, não é? Alguma coisa e sai alguma coisa. Agora, se saiu lixo ou não, têm de ver. Sim. Os testes e os trabalhos valem tudo o mesmo. Cada um vale 1/4 da nota. E é simplesmente a média de todos. Okay? No, there will be tutorial classes, not lectures. So lectures we finish, yes. A prática vamos tendo. But they will have fewer exercises, but more. The exercises now are mostly to help you choose the final assignment. So I show different docking servers and things like that, and you try them out and choose with what interests you most. But then once you choose, you should ignore the exercise and focus on the assignment. Okay?